Claro que quando falta alguma coisa, dói, né? Tem coisas que doem mais do que outras. Tem coisas que quando faltam parece que não fazem diferença. Tem coisas que quando faltam a vida até melhora. Mas a palavra de hoje é baseada no coração de Deus. Eu quero ler o texto de Lucas capítulo 15 com vocês. Lucas capítulo 15 é um capítulo apaixonante na palavra de Deus. É um capítulo apaixonante nos evangelhos. Lucas capítulo 15. Eu vou ler na versão NVI. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Quem? Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. O que eles diziam? Este homem recebe pecadores e come com eles. Versículo 3. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os seus ombros. Vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou, em outras versões, que pensam que não precisam de arrependimento. Versículo 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, 10 moedas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois começou a passar necessidade. Por isso ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo, calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos, Senhor Deus, de sermos alcançados pela tua palavra. E te pedimos que o teu Espírito fale aos nossos corações essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como bate o coração de Deus? Como bate o coração de Deus? O coração de Deus, ele tem um tum-tum que é todos e nenhum. Todos e nenhum. E o versículo que eu me baseio está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Desculpa, Du, que eu não tinha separado isso para você.
2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, o Senhor é paciente com vocês, não querendo que ninguém, quantos? Ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Todos sejam salvos, nenhum se perca. Todos sejam salvos, nenhum se perca. Todos sejam salvos, nenhum se perca. Esse é o coração de Deus. Esse é o bater do coração de Deus. E note que Lucas capítulo 15, nós vemos o início do capítulo, Lucas está descrevendo que os publicanos e os, entre aspas, pecadores, gente de má fama, estava se reunindo para ver Jesus, para ouvir Jesus, para estar perto de Jesus. Então, se você olhasse o movimento onde Jesus passava, não haviam pessoas de boa fama junto de Jesus. As pessoas que estavam se reunindo para ouvir Jesus falar eram tidos pela sociedade como pessoas de má fama, pessoas pecadoras. E esse fato chama a atenção de quem? Dos religiosos. O versículo 2 diz: mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Então, qual é a grande crítica aqui? A crítica é que Jesus anda com gente de má fama. A crítica é essa. Aqueles que se consideravam, entre aspas, santos, aqueles que se consideravam dignos do reino dos céus, não admitiam de forma alguma que houvesse um mestre pregando sobre o reino e não estava atraindo religiosos. Jesus atraía pecadores. E eu acho muito importante os dois versículos aqui no começo de Lucas capítulo 15 que mostram o porquê Jesus contou três parábolas. Porque essa crítica toca no coração de Jesus. Jesus é o Deus encarnado que veio buscar o que estava faltando. Quem estava faltando? Quem estava faltando? Eu e você. A humanidade estava faltando. O homem faltava. E Deus vem buscar. O Senhor se encarna. E agora ele é criticado, Jesus está sendo criticado por buscar aquele que faltava. Por isso Jesus para de fazer o que está fazendo. E ele não vai contar uma nem duas, ele vai contar três. Três parábolas. As três parábolas de Lucas 15 são semelhantes. É o mesmo enredo. Se fosse filme, seria o mesmo enredo. O enredo das três parábolas é, você vai ver no momento a situação onde está completo, depois se perde algo, e depois se busca e se alegra, faz-se uma festa porque se reencontra. O enredo das três é a mesma. E Jesus começa falando então de um pastor que tinha 100 ovelhas. O pastor que tem 100 ovelhas e que no final do dia, quando vai contar as ovelhas, falta uma. Interessante que muita gente diz que número, né? Eu sou mais um na multidão. Nós não somos mais um na multidão para o Senhor. O Senhor sabe o nosso nome, Ele nos conhece. E o bom pastor, ele conta o número de ovelhas. E ao contar, viu que faltava um. Ele deixa as 99 e vai atrás. Note que Lucas capítulo 15 também nós podemos fazer um estudo a respeito da ação da Trindade. Por quê? Porque a primeira parábola do bom pastor está mencionando a ação do Filho. Jesus, o bom pastor. Lucas capítulo 19, versículo 10, nós lemos que, pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. João capítulo 10, versículo 11, Jesus diz, eu sou o bom pastor. E o que o bom pastor faz? O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele não só busca, mas ele se entrega pela ovelha. Então, note que a ovelha,
não chamou. A ovelha se perdeu. A ovelha não está chamando o pastor, mas o pastor vai atrás da ovelha. A ovelha, ela simboliza a fraqueza. A ovelha simboliza a limitação, na verdade. Porque a ovelha, ela não entende a direção. Ela não sabe voltar. Não é como um cachorro, né? Um gato que tem um GPS, um pombo. Tem animais que têm um GPS na mente. Ou se vai guiar pelo olfato, pela direção, pelo vento, sei lá. Mas a ovelha não. A ovelha se perde. Ela não sabe o caminho da volta. Não é que a ovelha seja rebelde. Ela não se perdeu por rebeldia. Ela se perdeu porque ela é frágil. Em algum momento, talvez, andando, se perdeu. Foi ver as borboletas, né, no campo e lá foram as amigas dela caminhando com o pastor e ela, quando foi atrás, já não tinha mais nada. Tem muita gente distante do Senhor, não é porque é rebelde. Não é rebeldia, não é um coração duro. Não. É um coração fraco. Se machucaram, se confundiram. E as circunstâncias levaram para longe. Estão perdidas. Então nós não podemos apontar o dedo em quem, por exemplo, está afastado, não está na comunhão do Senhor. Ah, esse é rebelde, aquela é rebelde. Ah, esse só apronta. Esse vai dar confusão. Não. Há ovelhas que se perdem porque são fracas, são limitadas. Se feriram, foram confundidas, tomaram uma decisão que talvez não devesse tomar, mas estão perdidas. Note que as 3 parábolas também falam sobre um percentual. A primeira parábola é entre 100 se busca uma. Nós estamos falando de quanto por cento? Quem é bom de geografia? 1% nós estamos falando da primeira parábola. A ovelha que é perdida por causa da fraqueza. A segunda parábola é a parábola de uma mulher que perde uma moeda, uma dracma. Quanto vale uma dracma? Você sabe quanto que valia uma dracma na época? Hã? Um dia. É um dia. Uma dracma valia o quê? 120, 150, 180, alguns aqui mais, 300, aleluia, $500. Aleluia! A dracma na época era o pagamento de um dia de serviço. Só que historiadores dizem que a busca dessa mulher não é pelo valor da dracma em si. Porque a cultura antiga, dizem os historiadores, que a mulher, ela recebia como presente do marido um colar com 10 dracmas. E ela parece que desse conjunto de moedas especiais, parece que perdeu uma. Mas perdeu onde? Na rua? Perdeu dentro de casa. Tanto é que ela sabe que está dentro de casa e que ela vai varrer a casa, vai iluminar a casa, porque ela precisa encontrar. Não é por causa do valor da dracma só, mas é que sem a dracma, o conjunto perde o valor. Se você tem aí uma corrente bonita, um pendente, né, de 10, mas falta um, aquele um que está faltando já desqualificou o valor do objeto. Então ela está com um objeto na mão que não tem mais valor. E ela está procurando e está buscando. Interessante que quando o pastor da primeira parábola, ele encontra a ovelha, ele faz uma festa e chama os vizinhos. Alegrem-se comigo, preste atenção nisso. A mulher da mesma forma. Ela vai varrer, procura, acende a luz, e quando ela encontra, o que ela faz? Chama a vizinhança para fazer festa. Ué, porque achou uma moeda? É porque essa moeda dá valor e significado ao que eu tenho. Estava falando a respeito da ação da Trindade em Lucas capítulo 15. Essa segunda parábola fala em relação à ação do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo é aquele que ilumina as nossas vidas.
Efésios capítulo 1, versículos 17 e 18. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação. E mais para o final agora, iluminando os olhos do coração. Sem o Espírito Santo, muitas vezes a nossa vida vai ficar perdida e confundida. Mas quando o Espírito Santo ele ilumina, nós já não somos mais confundidos. Nosso entendimento ele é iluminado. A moeda estava dentro da casa. Isso mostra que muitas vezes nós podemos estar na casa do Senhor, estarmos na comunhão dos santos e mesmo assim estarmos perdidos. Não fazemos parte do conjunto. Mas note, o fato de você não fazer parte do conjunto está tirando o valor do conjunto como todo. Porque o apóstolo Paulo diz que nós somos corpo. Nós somos o corpo. Então, não é porque é o dedinho que não tem valor. Tira o dedinho e veja a diferença que vai fazer. Cada pedacinho do nosso corpo faz uma falta tremenda. Tremenda. João capítulo 16, versículo 8. Para nós nos acharmos, na comunhão do Senhor, nós precisamos ser convencidos e despertados. Quando Ele vier, o Espírito Santo? Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Nós precisamos do Espírito Santo para sabermos quem nós somos. Sermos despertados, sairmos da situação que nós estamos. Muitas vezes o pecado na vida do homem, às vezes lhe parece imperceptível. Porque afinal de contas você pecou e um raio não caiu na sua cabeça. E você pecou de novo e não aconteceu nenhuma desgraça ao seu redor. E você continua pecando, eu estou prosperando e as coisas estão indo bem na minha vida. Há muitas pessoas que estão pensando que servindo a Deus, andando na comunhão, mas em vida de pecado, e o pecado agora tornou-se parte da vida. Muitas pessoas dizem, eu não consigo, é como um viciado, que diz assim, eu não consigo viver sem, eu tenho necessidade, eu não consigo mais caminhar sem, e a pessoa acostuma-se a viver porque parece que é uma dependência, e é uma dependência. Lembra daquela vez que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio de um menino? E o pai foi reclamar para Jesus. É como se fosse lá no serviço de atendimento ao cliente, fazer uma reclamação. Por quê? Os discípulos haviam tentado de tudo para expulsar o demônio, para curar o menino. Qual era o mal do menino? Muitas vezes se jogava na água e muitas vezes se jogava no fogo. Uma criança. E os discípulos devem ter tentado de tudo para fazer aquele demônio sair do menino. E no final das contas, nada acontece e o pai vai reclamar para Jesus. E Jesus dá uma bronca dos discípulos. Geração? Ó geração incrédula. E Jesus, ele repreende o demônio que está no menino. E Jesus, ele dá uma aula dizendo, esta casta não sai senão por jejum e oração. Jesus, ele usa o termo casta para exemplificar o que acontecia na vida desse menino. É como que a cada dia o inimigo vai colocando um tijolinho em volta, e um tijolinho em volta, até que a criança está presa, o menino está preso numa situação que contra a vontade. Ele tinha vontade de pular no fogo? Não. Ele tinha vontade de pular na água para se afogar? Não, o menino era epilético. Ele dominava os seus movimentos? Não. Era uma força superior a ele no momento. Agora, quando Jesus dá a ordem, o menino é liberto. Há muitas situações em que o ser humano, o servo de Deus, pensando que está servindo a Deus, na verdade está com casta.
Você não consegue se livrar de maus pensamentos, você não consegue se livrar de falar mal dos outros, você não consegue se livrar de criticar. É algo que está na sua essência e você fala: ah, mas eu já nasci assim mesmo, é a minha vida, é o meu jeito, eu não consigo. Por quê? É uma casta. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, João capítulo 16, 8, ele vem e ele convence o mundo do quê? Ele me convence do pecado. Ele me convence da justiça e me convence do juízo. Há situações da nossa vida que nós precisamos clamar ao Espírito Santo de Deus. Lembra de Davi? Quando Davi ele clama ao Senhor, Senhor, olha aqui meu coração. Acende um farol no meu coração, Senhor. Vê se há em mim aqui um caminho mau. Porque muitas vezes nós não sabemos olhar para nós mesmos. Nós olhamos para os outros, nós somos muito bons nisso. Para olhar e avaliar a vida, a conduta dos outros, nós somos muito, muito bons. Aquela história de ser crítico de comida, né? Sentar na mesa, comer e criticar é a parte mais fácil. Vai lá na cozinha ver o que o cozinheiro está fazendo. Vai lá para saber o que está acontecendo lá. Quando o Espírito Santo vem, ele joga a luz, mas não para eu ver o que está acontecendo na vida do outro. É para eu encontrar a moeda perdida dentro de mim. Isso não é para tirar nosso valor, isso é para nos dar valor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus, com letra minúscula, o Deus desta era. O que Deus dessa era fez? Cegou o entendimento dos descrentes. As pessoas estão perdidas, estão espiritualmente cegas, estão endurecidas, sem percepção espiritual. Por quê? Porque falta luz. Note que a mulher, quando ela fecha as portas, mas ela acende a luz e ela procura, a luz faz com que apareça. Tem coisas que estão tão fáceis de serem resolvidas na sua vida e só falta o quê? A luz. Só falta acender a luz. Está lá, está claro, está patente. É uma revelação de Deus, é uma palavra de sabedoria, é uma revelação do Espírito Santo, é um virar de chave. E muitas vezes você pode estar sofrendo, porque a luz ainda continua apagada. Bom, se falamos então de 99 ovelhas que ficaram e o pastor foi buscar uma, estávamos falando de 1%. Agora, eram 10 moedas e uma faltou. Qual é o percentual? Antes foi 1, agora é 10. É 10 para 1. Agora é 10. Eu também não sou muito bom de geografia. O primeiro momento é a ação da Trindade, Jesus, o bom pastor. O segundo momento eu vejo o Espírito Santo iluminando para que se encontre. E o terceiro? E eu imagino assim, Jesus no dia que ele está contando essas parábolas. É como se Jesus estivesse arregaçando as mangas diante dos religiosos. Como podem? Como que esse povo religioso pode fazer isso? Barrar os, entre aspas, pecadores. Barrar os, entre aspas, doentes, excluídos do reino de Deus. Só porque eles não passam no critério que vocês desenvolveram. E Jesus está batendo e batendo e vai bater mais forte agora. Porque ele vai contar a história de um pai com 2 filhos. E o filho mais novo, que é chamado da história de o filho pródigo. Você sabe o que significa a palavra pródigo? Alguém já teve curiosidade de saber e pesquisou no dicionário? Pródigo. Esbanjador, o cara que gasta dinheiro sem pensar. Pródigo é isso. A história do filho que gastou, esbanjou dinheiro do pai. Conta a história do pai com 2 filhos, o filho mais novo então pede a herança para o pai está vivo ainda, mas ele pede a parte dele. O pai dá a ele o que ele pede, divide por 2, a tua parte está aqui. Ele não vai embora no mesmo dia. Se você lê muitos teatros, parece que o pessoal pensa que o menino pegou o dinheiro e sai. Não, o menino pega o dinheiro e fica próximo do pai ainda.
Passa um tempo. Porque agora ele tem tudo o que ele quer e a presença do pai já não dá mais para ficar perto do pai. Ele quer descobrir sua identidade. Ele quer ver a vida. E ele sai, ele vai para longe. A história diz, a parábola diz que ele vai para uma terra distante. E lá ele gasta, dissolutamente. Ou seja, de qualquer maneira, ele vai gastar o dinheirinho dele. Chega um momento que ele já não tem mais nada. Vem a fome e ele vai trabalhar de porqueiro, né? Se é a palavra, mas vai cuidar de porcos. E Jesus usa o termo cuidar de porcos porque isso era uma aberração para o judeu. Comer carne de porco, chegar perto de porco, cuidar de porcos. Uma aberração. Algo impensável para o religioso que estava ouvindo ali. Mas o menino estava lá cuidando de porcos e não tinha o que comer. A fome era tanta que ele quis comer comida dos porcos. Deram comida de porco para ele? Não, não deram. Essa comida não é para você, essa comida é para o porco. Você é indigno, você não vai comer nada. O porco come, você não. É nesse dia que ele se lembra do pai. O pai que ele não suportava. O pai que ele não queria ficar perto, mas ele lembra, nossa, meu pai é tão gente boa, trata tão bem os empregados, cuida tão bem, dá 13º, plano de saúde, vale refeição, e eu estou passando fome, desesperado. Ele faz o plano. Eu volto, eu me prostro diante do meu pai e digo, pai, não precisa me receber como filho. Me dá uma vaga aqui de emprego. Deixa eu ser aqui, um cuidador de animais aqui que seja. Mas me recebe de volta. Esse é o plano que ele faz. Essa história do filho pródigo, ela é contada em muitas culturas. E tem uma das histórias de uma outra cultura que é contada, e é uma cultura mais moderna, que é contada na Índia. Eu ouvi essa história. É a história similar de uma família de indianos, né? Uma família rica, uma família conhecida na região, onde o filho que saiu de casa. Mas não foi para longe. Ele apenas saiu de casa, mas se envolveu com gente de má fama, se envolveu com gente que vendia droga, se envolveu com a prostituição, e em pouco tempo ele estava traficando droga. Quando a família ficou sabendo, mandaram alguém atrás dele, tentaram, né, abrandar a situação, trazer de volta. Ele não quis, ele foi para a capital. E lá onde ele foi, continuou vendendo droga, consumindo droga, e começou também a ser cafetão, explorar mulheres. Isso o tempo foi passando, e quando a notícia chega para a família, ele já estava envolvido com o tráfico sexual, ele já era o líder. Ele já tinha uma rede montada. Isso humilhou muito a família. Isso fez com que a mãe chorasse, que o pai chorasse. Mas como a história do filho pródigo, parte da equipe dele foi presa, ele estava fugitivo agora, já não tinha mais como se sustentar, estava doente, estava fraco, estava pobre. Aí ele se lembrou, como o filho pródigo, aqui ele se lembra. Só que nessa história ele vai escrever uma carta para o pai. E na carta que ele escreve para o pai, ele está arrependido do que ele fez, e está pedindo perdão para o pai dele. E ele diz, pai, eu sei que eu não mereço sequer passar perto do Senhor, mas eu não tenho para onde ir. Gostaria de voltar para casa. Mas eu aceito a sua decisão de não me receber mais. No dia tal hora, aqui na cidade tal, eu vou pegar o trem. O trem que passa próximo da nossa casa. E se no dia em que o trem for se aproximando, se o Senhor me perdoar, amarra um lenço branco naquela árvore, na mangueira, que fica na curva, próximo da nossa casa. Amarra um lenço branco. Porque esse lenço branco vai significar que o Senhor me perdoou. E eu posso desembarcar. Se o Senhor não quiser, não põe nada na árvore, e eu não vou desembarcar na estação, eu sigo viagem. Chegou o dia da viagem.
O jovem entra no trem. E ele está tremendo. E aí tem um senhor que senta do lado dele e pergunta: o que está acontecendo? E como tinha tempo, ele foi contando a história dele. Foi contando como ele saiu de casa. Foi contando como ele foi se envolvendo no crime, na exploração sexual, no meio das drogas. Como ele tinha envergonhado a família. E a viagem vai. E ele conta, fala: olha, meu pai, eu disse para ele amarrar um lencinho branco numa mangueira, na curva. E daqui 5 minutos nós vamos estar lá. E ele está tremendo. E ele começa a chorar, suar. E ele diz para o homem: olha, eu não tenho coragem de olhar na árvore. Então, eu vou fechar meus olhos. O senhor me diga se o senhor consegue ver algum lenço. Está chegando, está chegando. E o homem senta do lado da janela. E esse jovem está tremendo, está chorando, está apavorado, ansioso. E quando o trem vai chegando, o homem põe as mãos nas costas dele e diz que o pai não colocou o lenço na árvore. Na verdade, o teu pai colocou lençóis brancos na árvore toda. O teu pai encheu a árvore de lençóis brancos. Da mesma forma, esse jovem da parábola de Jesus está voltando para casa. Se meu pai não me receber, tá bom, porque eu já acabei com ele. Mas Jesus, ele conta detalhes dessa parábola. Ele diz assim, que quando o jovem está voltando, quem estava ao longe olhando? O pai estava olhando. O pai está olhando. O pai está esperando. Note que as duas primeiras histórias, as duas primeiras parábolas, a ovelha não volta, o pastor vai. Porque a ovelha não tem condição de decidir. A segunda história é uma moeda. Está perdida dentro de casa. A mulher que vai, acende a luz e acha. Mas agora é a ação do Deus Pai Todo-Poderoso. Eu estou falando da Trindade aqui em Lucas capítulo 15. O Pai que sabe que nos deu um grande presente, que é o poder de decidir. Ele não vai atrás, mas ele espera. Ele não está indo atrás, mas ele espera. Por que ele não foi atrás? Porque as próprias situações vão nos levando até ele. Isso é maravilhoso. Quantos aqui já não passaram por situações que essas situações te levaram mais perto de Jesus? Quantos de nós? E quantas vezes nós até reclamamos das situações que nós passamos? Do desconforto, da dor. Está doendo, está ruim. Não é o que eu queria. Mas isso tudo está me empurrando para perto dele. Quando vê, eu estou prostrado, eu estou de joelhos diante dele, clamando misericórdia, assim como esse menino. Pai, eu não sou digno. Quando nós falamos isso diante do Senhor, isso nos torna dignos. Porque enquanto batemos no peito, como os religiosos lá dizendo, se ele fosse realmente mestre, se ele fosse realmente filho de Deus, ele saberia que tipo de gente que está andando do lado dele. É esse tipo de pessoa que Jesus está buscando. Você sabia disso? O pior tipo de pessoa é o tipo de gente que Jesus está buscando. Quer que eu te prove isso? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu fui encontrado. Quem éramos nós sem Jesus? Quem éramos nós sem Jesus? Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Ele bate, ele não arromba. O nosso Deus, ele é gentleman. Como o nosso Deus é cordial. Está batendo, quem bate está do lado de fora, esperando. Esperando a nossa resposta. O filho foi perdido porque escolheu ser perdido. A ovelha não escolheu ser perdida. A ovelha se perdeu no meio do caminho. A moeda não escolheu ser perdida. Caiu, ficou perdida. Mas o filho decidiu ser perdido. Por isso precisa voltar. Quando nós decidimos,
quando nós tomamos o nosso caminho. Mas que bom que nós sabemos quem é nosso Pai. E que bom que nós sabemos o caminho de volta. Não foi perdido por fraqueza, não foi perdido por ignorância. Foi uma rebelião consciente desse menino. Ninguém vai buscar, ninguém vai buscar. Mas as situações que Deus proporciona trazem de volta. E isso é lindo. A fome, o odor, a tristeza faz com que nós cheguemos à presença do Senhor. Eu me alegro de saber que fui buscado pelo Senhor nas dificuldades. Quem era eu? Não merecia de maneira alguma. E hoje nós estamos aqui diante da mesa do Senhor, a mesa que o Senhor nos convidou, a mesa que o Senhor fez questão de ter você e eu para participarmos. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele escreve: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: este é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia.